Estou em casa. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, pois dele alcancei sempre graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos... Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando Jesus, o Senhor, me tocou, livrou-me da escuridão. A ti seja a honra e a glória, Senhor. Nós
estamos aqui no Teu nome e nós te apresentamos as nossas limitações para que nela Tu te manifestes ilimitado. Cerca esse lugar e manifesta aqui o ambiente da eternidade, do céu, onde Tu estás. Vem e traz o Teu trono para esse lugar. Desata uma unção desconhecida sobre cada um de nós, Espírito da verdade. Quebranta o nosso espírito, Senhor. Quebra o nosso espírito, o Espírito da verdade. Senhor, é a Ti que adoramos, é a Ti que rendemos honra e louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Por mim eu não saia daqui. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, abre os céus, Senhor. Envia o Teu anjo com a revelação para esta manhã. Senhor Jesus. Bom, Deus é maravilhoso. Estou na minha igreja, estou com os meus irmãos, meus amigos, estou debaixo de cobertura de intercessão dessa igreja e debaixo de um carinho de um pai, viu? Me levou para comer carne ontem, ele só não imaginava que ia dar nisso. Mas como diz lá na França, vou lá, na Suíça, vou lá. Ligue a sua escritura. Aliás, antes de lermos a Bíblia, eu queria apresentar um casal de amigos. Eu a conheço há 40 anos, ou há uns 35 anos. Ela me conhece de 8 meses para cá, 6 meses, acho. O esposo dela, o Wade, eles dois são membros da Igreja Batista Metropolitana em São Paulo. Eu sou músico por causa deles. Ela não sabia, mas ela faz parte de um ministério que tem 40 anos de operacionalidade no Brasil, chamado Conjunto Som Maior, da Convenção Batista do Estado de São Paulo. E ela cantava aquele hino, você já parou para pensar? Ela é a compositora. Cristina Audi, Eide Santana. Audi por causa do francês, tudo é oxítono. Perdão. Cristina Audi, Eide Santana. Deus abençoe vocês, obrigado por atenderem o convite. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia. Tavinho, obrigado pela hospedagem na sua casa, mais uma vez. Obrigado. Abra a Escritura em Atos capítulo 8. Nós estamos começando um ano, e na oftalmologia tem uma linguagem que diz que a visão é perfeita quando ela é 20/20. É o ano que a gente está vivendo. E o pastor Cote, ele falou um negócio muito interessante, que ele disse que esse é o ano da visão perfeita porque é 20/20. Eu vou sentar de vez em quando, porque o joelhinho não está deixando, né? Então, é um ano que nós somos desafiados pelo Espírito Santo. E eu me lembro que a palavra que o Senhor me deu na última vez que eu estive aqui foi exatamente na compreensão da transição dos ambientes em que Deus nos tem colocado e como a gente avança para níveis maiores e quais são as âncoras que nós vamos caminhar com elas para que a gente não se perca. Eu falei do machado que flutua. Quando
A restituição dos ministérios e das ferramentas ministeriais são possíveis quando Cristo entra na história. E a temática, ela continua a mesma. Eu sou péssimo para botar nome em música, em mensagem. E quando eu fiz o seminário, a aula de homilética, o professor ensinava para nós, olha, a mensagem começa com o enunciado do tema. Se for por aí, eu estou lascado. Porque eu não consigo botar nome. Para botar nos filhos já foi complicado. Então, em música, nem pensar. Em música, quem coloca o nome das músicas que são gravadas são os cantores. Eu mostro a música e ele pergunta, que nome é? Eu não sei, coloca um. Aí eles pegam uma frase lá da música e colocam. Então, eu não sei colocar tema nessa mensagem, mas eu quero andar com você numa reflexão que está associada a essa proposição de um tema de ano de velocidade. Amém? Ano de velocidade. Eu sempre fui muito incomodado com um negócio que dizia assim, poxa, essa obra parece obra de igreja. Quem já ouviu essa expressão? Porque demorava muito. E um dia eu fui ler Epístola de João, primeira, e ele diz assim, se andarmos na luz. E eu, lógico, não quis forçar nenhuma exegese, nem nenhuma hermenêutica, pastora Lília, mas eu pensei o seguinte, para andar na luz não é simplesmente andar na verdade, mas é andar na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, então isso aí vai acabar com esse ditado de que obra de igreja demora, realizações no reino demoram, porque a demanda do reino para nós é que a gente tenha velocidade. Então preste atenção nessa proposta que o Dr. Lucas escreveu para nós, narrando a história desse diácono, Filipe. Eu sou de um tempo que existia um versículo na nossa Bíblia que dizia, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Esse aqui é um diácono muito top. Ele era da igreja de Jerusalém, ele foi contado entre 7 homens cheios do Espírito Santo. Esse diácono aqui, ele entrou na cidade de Samaria e usando uma linguagem bem nordestina, ele fez um furdúncio santo lá. Olha o que acontece no início do ministério desse homem. Verso 26 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Presta atenção, que tipo de ordem que o anjo do Senhor dá para Filipe? Levanta-te, desce para uma estrada que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Diga, ele era crente. Esse eunuco, ele era o ministro da economia da rainha de Candace. Ele tomava conta de toda a grana. Era um reinado muito rico que ficava na antiga terra de Cush. Candace não era o nome da rainha, era um título dado a rainhas guerreiras. E esse camarada aqui, ele cuidava de toda a grana dela. Eu acho fantástico. Antigamente se dizia que evangelho era coisa para pobre. Ele encontrou o mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, presta atenção, a primeira vez que Filipe ouve uma palavra, quem fala é um anjo, agora é o Espírito. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta a este carro.
olha que detalhe, e correndo Filipe. Ele agora já não está andando para descer para um lugar deserto, ele agora já está numa outra dimensão, numa outra velocidade. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e lhe disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele não está pedindo uma explicação, ele está pedindo ensino. O negócio é mais sério. A gente passa por cima do texto e vai engolindo as palavras sem dissecar. Ele não está falando, me explica isso, ele está dizendo, como eu posso entender se ninguém me ensinar? Nós vivemos uma época em que as pessoas querem explicação, mas não querem aprendizado. Aqui está uma chave. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Top! E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, meu irmão, olha isso aqui. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Alguém que começou andando, correu e atinge um nível de velocidade a ponto de ninguém vê-lo mais. Nós vamos conversar sobre isso. Amém? Presta atenção numa coisa. Eu tenho aprendido que... Posso usar essa toalha? Minha? Obrigado. Tá bom. Eu tenho aprendido que sempre que a Bíblia fala, em alguns momentos, de mulheres, está falando da igreja. Amém ou não? Mulher é uma tipologia bíblica da igreja. E aqui nós estamos vendo, vamos considerar Candace como um tipo de igreja. Ela tem um ministro que toma conta da grana, que está indo adorar em Jerusalém, mas que não sabe nada a respeito de Jesus. Ele lê o texto de Isaías e ele não consegue entender absolutamente nada do que está ali. E eu imagino a crise que esse homem enfrenta na leitura da palavra, onde ele está dentro de um carro, ele tem servos à sua disposição, ele está indo no caminho, mas ele não consegue entender a palavra que está liberada e que fora liberada 800 anos antes disso aqui. Ele não consegue entender o que ele adora. E aí, considerando Candace como um tipo de igreja, e esse cara como alguém dessa igreja, porque deixa eu dizer um segredinho para você. Depois que Salomão testemunha da grandiosidade do seu reino, o reino da Etiópia foi evangelizado pelos coptas. E o cristianismo entrou com força naquela nação. Então, não estamos falando de uma nação que não conhece o poder de Deus.
Se você vai pesquisar na internet, você vai ver que essa rainha e a estrutura governamental desse país era conhecido dos muçulmanos, dos cristãos e dos judeus. Então, nós estamos vendo aqui um quadro que vem sendo pintado ao longo da história, com Salomão falando de uma sabedoria que ninguém podia resistir. Amém? Deus disse para ele: eu vou te dar sabedoria que a ninguém antes de você teve, e ninguém depois de você vai ter. É uma sabedoria do alto. E aí ele responde aos enigmas que essa rainha dos etíopes antiga, de uma dinastia antiga, propõe. Essa experiência da rainha de Sabá com Salomão transcende os anos e chega à época de Candace. Então nós estamos falando de um reino que conhecia o poder de Deus, que tinha algum conhecimento do poder de Deus. Mas esse cara, ele vai cumprir um protocolo de adoração em Jerusalém. Ele não era judeu. Não se faz referência ao mordomo-mor como alguém judeu. E esse era um costume dos judeus, de adorar em Jerusalém. E ele vai adorar e ainda vem com um rolo. Querido, isso era uma prática que ficava restrita à sinagoga. O sacerdote abria um armário chamado bimá, e dali ele tirava o rolo, e aí começava a exposição das escrituras. Você imagina um rolo de papiro desse tamanho, o cara lendo isso num carro. Como é que ele conseguiu essa escritura? Era um cara que tinha tamanho interesse na palavra, embora não a entendesse. Pense comigo, Deus está levantando pessoas para, neste tempo, trazer luz e revelação do céu, não um novo evangelho, mas um entendimento profundo das Escrituras, a gente que tem a Bíblia na mão, mas não entende nada de quem é Jesus. E para ser utilizado nessa dimensão, Filipe passou por um caminho. A primeira coisa que o anjo do Senhor, se a Bíblia diz que o anjo falou, provavelmente eu acredito que Filipe teve uma visão. O texto não deixa claro, mas por inferência eu chego nesse caminho. Filipe viu um anjo, o anjo chegou para ele e falou: levanta, desce para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, porque ela está deserta. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós pensássemos duas vezes em chegar na faixa de Gaza. Mas o mais engraçado disso tudo é a predisposição de Filipe de ir para um lugar que está deserto. O que Deus pensa quando propõe algo dessa natureza para mim e para você? Se desloca de onde você está e vá para um lugar deserto. Irmãos, é interessante pensar que Deus sabe tudo, amém? A gente conversou ontem lá na casa do Otávio, horas. Foi um tempo muito bom de exposição da palavra, a gente conversando, e eu aprendendo com o Dan, com o Otávio, com a Rosana, a gente trocando textos bíblicos, se complementando. E a gente chega a uma conclusão que ela parece muito simples e muito pueril, diria, de que Deus é soberano. Mas nós, em muitos momentos, questionamos a soberania de Deus quando Ele quer nos tirar dos lugares de conveniência para nos colocar nos desertos. Isso para nós é muito difícil. Sim ou não? Deus está nesse tempo preparando gente para uma demanda do reino, mas o primeiro passo é o deslocamento da conveniência para o lugar do desafio. E a proposta de Deus é: levanta-te e desce a estrada que está deserta. Irmão, deserto não tem delivery, deserto não tem Uber Eats. Não tem. Não tem iFood. Deserto tem lagarto, cobra. Deserto não tem ninguém para conversar.
Mas o que nós precisamos entender é que quando Deus nos desloca no deserto, é porque Ele está querendo aumentar a nossa velocidade no percurso do reino. Desce para o deserto andando. E o Filipe desceu. E quando ele chega lá, ele está vendo um carro vir, uma carruagem de um primeiro-ministro, acho que seria hoje uma Land Rover. Imagina você correr ao lado de uma Land Rover. A palavra do Senhor diz assim: se você se cansa com os que vão a pé, como você vai correr com os que vão a cavalo? Salmo 119, verso 32 diz assim: eu corro no caminho dos teus mandamentos, porque tu libertastes o meu coração. E o que eu aprendo é que a unção de velocidade, ela é precedida por uma cura da alma. Por isso que o salmista diz: eu corro no caminho dos teus mandamentos, porque tu libertastes o meu coração. Não há velocidade para a alma que está cativa no lugar da enfermidade, onde as estruturas de pensamento são contaminadas pela filosofia e pelo humanismo, onde as vontades estão isoladas em si mesmo. Não há cura para aquele que tem emoções defraudadas, vontade defraudada e estruturas de pensamento defraudadas. Vai andar, engatinhar, mas não corre porque o coração não está liberto. Então, quando Deus te leva para o deserto, Ele está te levando exatamente com uma proposição. Para você correr, eu vou te levar para lá para você ser curado. Porque Deus não quer você rastejando, irmão. Maldição para rastejar ficou por conta do diabo. Sobre o teu ventre você vai rastejar e vai comer pó todo dia. A palavra de Deus para nós em Isaías é: vocês vão correr e não vão cansar. Vocês vão subir com asas de águia. Vocês vão ter força renovada. Como é que nós vamos entrar no ano de 2020 perdendo essa grande janela de oportunidade, quando Deus está dizendo assim: vai para o deserto, aí você: não vou. Aqui está melhor. Quando Deus diz a você: sai do lugar da conveniência e entra no fluxo do propósito, e você diz: não. Irmãos, nós vivemos uma época, na atualidade, onde as igrejas estão sendo encorajadas a uma doutrina de demônios, onde as pessoas entram para se sentirem bem. A partir do momento que acontecer alguma coisa que ela se sinta mal, o compromisso dela com aquele ministério vai embora, porque não existe aliança. Existe um shopping aberto e que eu vou no fast food e vou escolher as coisas que eu quero comer e aquilo que eu não quero. Hoje nós temos uma grande quantidade de gente frustrada dentro da igreja, porque quer correr, mas não consegue. Porque a alma está ferida profundamente, então não consegue andar na compreensão do mandamento e na velocidade da luz, não anda. Isso traz cansaço. Eu digo que tem gente, não aqui, isso é mais lá na Suíça, que o diabo coloca do lado da gente só para roubar a força, só para te esgotar. E aqui eu vejo Deus dando um diagrama para a igreja do Senhor nessa nação, porque Deus está encurtando a janela do tempo, irmãos. Os dias estão passando. A física já comprovou que o dia não tem mais 24 horas. O tempo está diminuindo. E nós estamos querendo andar quando a oportunidade que temos é de correr. E é correr sem cansar, pastor Ricardo. Imagina, correr sem cansar. Com o objetivo de quê?
Usufruir da velocidade e ganhar a bandeirada no final? Não. Correr para se juntar a um carro de alguém que não conhece a palavra, que está do seu lado e não sabe absolutamente nada de Jesus. Essa pessoa está precisando que você corra. Essa pessoa está precisando que eu corra. Essa é a realidade que Deus está querendo em 2020. Não uma igreja rastejante, mas uma igreja veloz. 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 Uma igreja que tem em si mesmo um vazio do tamanho de Deus, como dizia Dostoiévski, e não de pressupostos humanos, não de pensamentos humanos. Nós estamos trocando o melhor pelo pior. A Bíblia diz assim no livro de Isaías: porque os meus caminhos e os meus pensamentos. Por que nós abraçamos mais os nossos pensamentos do que os de Deus? Por que nós queremos andar mais pelos nossos caminhos do que por caminhos mais altos? Eu hoje já sei que eu não posso meter o pé na carne mais. Quando eu acordei, eu não dormi essa noite. Eu passei a noite toda com o joelho latejando, irmão, mas era um negócio, não tinha posição. Eu deitava de lado, botava um travesseiro embaixo do joelho, o joelho doía. Eu virava para o outro lado, o joelho doía. Eu estava falando com a Rosana e com o Otávio que eu tomei uns 5 banhos de madrugada. Eu acordava, entrava no chuveiro, ficava debaixo do chuveiro com água quente, calor e eu com água quente em cima. Bem suíço isso, né? Tomando banho com água quente para ver se a água quente trazia uma sensação de conforto para o meu joelho. Não trouxe. Aí eu falei, vou ligar para minha esposa. Márcia, me diz aí, estou assim, assim, assim. Ela falou, você está comendo muita carne? Eu falei, estou. Bastante. Inclusive ontem nós fomos no shopping Pamplona, não, shopping Jardins, na rua Pamplona, né? Num restaurante uruguaio. E comemos uma parrilha de carne. Imagina isso. Eu, o apóstolo Otávio e o apóstolo Arne. Eu estava satisfeito. Só que eu não imaginava que o resultado era esse. Pergunta qual vai ser a minha comida hoje. Peixe. Primeira coisa que eu perguntei ao Otávio hoje. Onde que a gente vai almoçar? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, é um restaurante aqui perto de casa, em Santo André e tal. Falei, maravilha, lá tem peixe. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero correr. Eu vim para cá impedido de andar. Mas eu não preciso ficar neste lugar. Existe uma proposta de Deus para trazer ligeireza ao meu espírito. Eu não posso subutilizar o potencial do Espírito de Deus em mim por conta da minha guludice em comer carne. Eu não posso fazer isso, irmãos. É prazeroso, mas faz mal, então tira, porque Deus precisa de mim com saúde. Se está me fazendo mal, se está me derrubando, por que eu vou ficar capengando? Eu já ouvi piada hoje que não foi brincadeira. Porque quem me viu andando bem, hoje quando me viu puxando a perna, falou assim, foi jogar bola? Eu falei, como flamenguista, né? Eu falei, não, fui disputar lá o título mundial de interclubes, e aí ele falou assim, não, só se for o de balé que machuca o joelho. Não vi piada. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós deixarmos de correr para andar, por conta das escolhas equivocadas, nós viramos motivo de escárnio. A palavra do Senhor diz assim, porque o nome do Senhor é vilipendiado no meio dos gentios por vossa causa. Paulo escreve aos Gálatas e diz, vocês corriam bem. Quem impediu vocês de prosseguir? Não era para reduzir a velocidade, mas era para continuar. Então, se eu venho numa pegada, o desafio do Espírito Santo não é que eu esmoreça, porque a prerrogativa do reino é a glória da última casa
será maior que a primeira. O segundo vinho é melhor do que o primeiro. De glória em glória, de fé em fé. Então a dinâmica do reino, ela é potencializada para nos elevar nas dimensões que o reino de Deus nos pressupõe. Então nós não estamos mais em tempo de andar, mas Deus está nos chamando para correr, porque o que nos aguarda mais adiante é muito mais sublime do que qualquer carreira. Olha o que acontece. Filipe desce, cumpre o propósito, fala com o eunuco, e ele não perde tempo, porque ele entendeu uma coisa, irmão: você pode perder dinheiro, o ladrão pode roubar o seu carro, tudo isso te vai ser restituído. Agora, tempo, uma vez que você perde, ninguém te devolve. Eu aprendi isso e eu odeio tomar o tempo das pessoas, porque eu entendi que isso é um pecado contra Deus. Se eu marco às 7 horas, eu fico preocupado. E eu tive que me adaptar a essa cultura europeia. Porque lá, se você atrasa 5 minutos, você não é atendido no hospital. Se o culto começa às 10, não importa quantas pessoas estão na igreja, 10 horas começa. Apóstolo Lardes viu isso lá. Se tem 3, a igreja tem 3.000, mas na hora do culto tem 3, vai começar com 3. Porque tempo. E aí o Filipe entendeu isso, pegou o cara, crê. Ele declara com toda a força: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vamos lá, garoto. Porque você é nascido de novo naquilo que você crê. Ele declara: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então batiza para nascer de novo. Desce as águas para que os ares saibam que ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Vai sair da água zerado. Aí aqui tem um negócio muito bacana. O Filipe começou andando. Depois ele foi desafiado a correr. E no ambiente da velocidade, ele é chamado para ensinar. Por quê? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos ter velocidade para ensinar o povo. Tudo que eu estou pregando aqui agora, eu tenho certeza de que se alguém estiver anotando, depois ele vai para a internet para aferir. Porque agora o Google está aí mesmo. Então, se você vai pregar alguma coisa, esteja muito seguro daquilo que você vai falar. Adolescente hoje pega o Google e tudo é verificável. O critério da verificação é uma realidade nos dias de hoje. Amém ou não? E aqui nós aprendemos que nesse tempo, onde a conexão com 3 minutos demora, é assim ou não é? Você diz que a internet está lenta porque ela demorou 3 minutos. A gente não nasceu na época da internet, concorda comigo? E a gente acha que 3 minutos é muito tempo. A gente não tinha nem isso na mão. Eu me lembro que no ano de 2007, quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu fui com a minha esposa, mas no ano de 2008 eu fui sozinho, para passar 60 dias ministrando lá na Europa. Irmãos, acredite ou não, em 2008 eu escrevi carta para ela. Levava 15 dias para chegar de Portugal até onde a gente morava. Três minutos é muito tempo. A nossa percepção do tempo hoje nos coloca num lugar de muito perigo. Porque em 3 minutos você tem que dizer para alguém que Jesus o ama. Porque você não sabe se essa pessoa vai passar e vai voltar. Filipe não sabia se ele ia ter uma outra oportunidade para encontrar aquele camarada ali. Mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus e ele não perdeu nem a oportunidade nem o tempo.
Nós ganhamos agora uma estadia lá no... Como é o nome do parque lá de Goiânia? Rio Parque, não. Rio Quente. Hot Park. Quem conhece, dá um glória aí. É quente. E eu fui para lá. Ganhamos tudo. Fui com 0,800. Entramos na piscina de onda. E foi muito engraçado, porque desde que eu cheguei no Brasil, eu não tinha conseguido ir à praia ainda. Minha esposa foi embora e não foi à praia. Acredita nisso? Não deu, por causa dos trabalhos no Rio de Janeiro, as situações lá com meu sogro. Aí, eu cheguei na beirada da piscina e fechei o olho, porque eles fizeram um cimentado que parece areia da praia. Aí eu fechei o olho na hora que o cara ligou as ondas, apóstolo. Aí tá aquele barulho de onda, aquele sol de Goiânia que faz caspa pular igual mandiopã na cabeça da gente. E eu estou ouvindo aquele barulho, eu falei, Senhor, eu estou na praia. Eu estou na praia. Puxa, que legal. E quando eu abri o olho, não era praia. Eu falei, tem coisa que parece, mas não é. Deixa eu aproveitar e entrar. Entrei na água. E tem um cara com um chapéu de pano, com a camiseta do Hot Park, tirando foto. Estava eu, minha esposa, a nossa filha ministerial lá da Suíça, Paula, e a mãe dela. Estamos ali na água brincando. E eu estou olhando o fotógrafo, já planejando tirar uma foto com o povo. E ele está demorando ali, tirando uma foto de um casal. E ele orientava a pose. Faz pose, bota a mão na água, tira a mão da água, bate. Quando ele liberou, eu falei, vem cá. Quando ele está vindo, alguém perguntou alguma coisa a ele, ele falou Caxias. Eu falei, oi, é da terra. Caxias, Rio de Janeiro. Eu cheguei para ele e falei assim, você é de Caxias? Aí ele falou, sou. Mas falou, sou com um sotaque assim, bem paraibano, né? Mas como Caxias tem muito Paraíba também, eu falei, deve ser de lá mesmo. Falei, mas que lugar de Caxias? Ele falou de uma cidade que fica a 130 quilômetros. Eu falei, que Caxias é esse que você está falando? Ele, não, é Caxias lá do Maranhão. Já esteve lá? Aí ele falou, Caxias no Maranhão. Aí eu falei, puxa, que legal. Falei, Maranhão? Ele é. Eu falei, poxa, tem um baterista no Rio de Janeiro. Vai prestando atenção. Tem um baterista no Rio de Janeiro que tocou com a Maria Rita, que é muito meu amigo. Ele foi considerado o melhor economista do Maranhão. O nome dele é Camilo Mariano. Muito meu amigo, ele é maranhense. Cara legal pra caramba. Aliás, a tua terra é a terra do reggae. Aí ele falou, puxa, é o primeiro que me fala isso. A gente sabe, mas eu não ouvia falar isso. Falei, pois é, o Maranhão é considerado a Jamaica brasileira. Quem quer ouvir reggae bom, vai lá. Aí ele falou, é verdade. Aí eu comecei a conversar com ele sobre reggae. Irmãos, com 5 minutos de reggae, mudou para evangelho. De 5 minutos de reggae, foi para evangelho. Falei, cara, olha só, eu era músico profissional no Rio, trabalhei com muita gente, fui viciado em cocaína durante 18 anos. Aí ele falou assim, e como é que tu fez para sair dessa parada? Eu falei, Jesus me libertou, cara, da noite para o dia. Eu fiz uma tour suicida, eu falei para Deus, eu não conheço você, a não ser como Deus dos meus pais, então eu queria te propor um negócio, eu vou cheirar essa grana que está toda no meu bolso, se eu não morrer eu vou acreditar em você. E foi o que eu fiz. Eu disse, e se eu não morrer eu te entrego a minha vida. E foi o que eu fiz. Ele ficou parado me olhando e eu disse, e esse mesmo Jesus que me amou no estado em que eu estava, Ele é poderoso para te abraçar, mesmo você sabendo das lutas que você passa, inclusive dentro da sua casa, tem uma pessoa assim, 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 Ele fez assim, meu Deus, eu falei, você quer receber Jesus como Salvador agora? Ele disse, quero. Irmãos, nós estamos num momento em que não dá para perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Nós estamos dizendo que as igrejas estão vazias porque estamos colocando a responsabilidade no ombro dos pastores. Só que eu quero dizer para você que pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Esse é o grande desafio de você olhar para você nesse momento e falar assim, não, eu não estou mais na época de andar. Eu vou estabelecer uma meta de falar de Jesus para 10 pessoas no dia. Eu vou orar por 10 pessoas num dia. E vou falar de Jesus para 10 pessoas num dia.
O Filipe não precisava descer para aquele deserto, nem correr do lado de um Land Rover. Mas foi a vida do eunuco que foi preciosa para ele. E quando a gente entra nesse ambiente de compreensão, o que vai acontecer seguinte é a manifestação de uma velocidade indizível. Eu fui buscar a tradução da palavra arrebatado. É impressionante. Quando você pensa em arrebatamento, o que te vem na cabeça? Você. É como se Star Trek, quem lembra? Viagem Interestelar, Capitão Kirk. Ele está entre nós. Ele sem barba é igualzinho o Capitão Kirk. Ele abria um telefone StarTAC, que na época ainda não tinha sido inventado, e ligava para a nave, e saía um negócio de lá que transformava ele em farelo de luz. Essa é a noção mais simples que nós temos de arrebatamento. Imagina o Acabe desejando que chovesse sobre Israel, mas a torneira está fechada porque um profeta foi lá e fechou. O Elias fechou a torneira. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Está faltando profeta desse tipo hoje, hein? Parece que algum dele falou hoje aqui que São Paulo está quente. A torneira fechou. E aí Elias sobe o monte e vai orar. E aí ele chega para o Acabe, depois daquela história da veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu acho esse negócio muito engraçado. Como é que o Elias tem uma visão do milagre e o aprendiz de profeta tem outra. Ele olha e diz assim: a nuvem é pequena do tamanho da mão de um homem. Irmão, pensa num negócio que você está lá embaixo, você olha e fala assim: é pequeno. Chega perto, você vê o tamanho. Então, a nossa visão, ela é proporcional à nossa proximidade. Por isso que Moisés, quando tem a visão da sarça, ele diz assim: eu vou me chegar para lá para ver, porque a visão é maravilhosa. Não adianta ter visão e ficar longe. Amém? Aí o Elias fechou lá a torneira, sobe no monte, começa a gerar uma outra atmosfera, pedindo milagre. Quando o camarada diz: eu vejo uma pequena nuvem, ele já olha com o olhar de quem está correndo e diz assim para o Acabe: aparelha o teu carro, porque há ruído de uma grande chuva. Irmão, é impressionante, porque pela segunda vez eu estou vendo uma relação entre velocidade e audição, porque no texto que nós lemos aqui, diz que Filipe, correndo, ouviu que o eunuco estava lendo o texto de Isaías. E lá em 1 Reis, diz que Elias olha e diz assim: aparelha o teu cavalo e corre, porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Sabe quem correu primeiro? Quem estava com o ouvido aberto. Quando Acabe chegou na cidade, Elias está lá parado na porta. Daí dizer-se que Elias correu mais do que os cavalos de Acabe. Então, o tempo que nós estamos precisando entrar hoje, de velocidade, começa exatamente quando nós ouvirmos e obedecermos a palavra. O problema é que antes de obedecer a gente quer entender. E Salmo 119, versículo 110 diz assim: o teu mandamento me trouxe entendimento, por isso eu abomino todo o caminho falso. Ele não diz assim: eu entendi para obedecer. Não, ele diz: o teu mandamento, o pressuposto do mandamento é obediência, sim ou não? Então, quando eu obedeci, eu entendi. E a partir disso eu passei a abominar o que é falso.
Quando você quer entrar numa unção de velocidade, você tem que estar com o ouvido aberto, irmão. Porque quem vai andar na velocidade da luz tem que começar, no mínimo, andando na velocidade do som. Posso ouvir um glória a Deus? A da luz é 300 mil quilômetros por segundo, a do som 340 mil metros. Então, na pior das hipóteses, a gente pode começar na velocidade do som. Na pior das hipóteses. Porque o que está esperando a mim e a você, nesse percurso de obediência, deslocamento e aceleração, é o arrebatamento que está logo ali na frente. Está chegando. Está chegando. Está chegando, irmãos. Jesus está às portas. Está chegando. Faz assim, ó. O perfume do noivo está vindo. Ele está às portas. Não dá para ficar pensando o tempo todo naquilo que vai nos distrair. Eu às vezes prego em alguns lugares que eu não volto. Aqui eu vou voltar porque é minha igreja, amém? Mas eu preguei num lugar e eu disse, Deus não se move por necessidade. Rapaz, o pastor me olhou com uma cara feia. Falei, não. O aleijado da Porta Formosa estava lá 40 anos, Jesus passou por ele, ó. Nem aí. O homem da mão ressequida estava lá na sinagoga, Jesus só curou ele porque queria ensinar aos caras. E aí, eu vejo uma necessidade se alinhando a um propósito. Lá no templo da Porta Formosa, eu vejo uma necessidade se alinhando a um propósito. Quem está querendo correr, não está atrás de necessidade, está buscando propósito. Está olhando o propósito. E está dizendo, Deus, qual é o teu plano? A única coisa que eu quero é cooperar contigo. Eu só quero cooperar contigo. Eu só quero cooperar contigo. O nosso desafio hoje, como igreja, é simplesmente que tenhamos a percepção de que não dá mais para andar no reino. Tem que ter velocidade. Você está enxergando bem, porque 20/20 é a visão perfeita. Então, se você está com boa visão, você já tem um bom começo para andar, para correr e para chegar no nível de velocidade que Deus quer propor para a sua igreja, que já tem proposto. Ah, apóstolo, minha vida, as coisas demoram. Porque você também demora a orar, você também demora a ler a Bíblia, você também demora. Existe um espírito de procrastinação que está atrasando tudo para você. Você só não demora nas coisas que te são convenientes nem prazerosas. Eu sei o que é isso, irmão. Isso acontece com todo mundo. A gente tem uma expectativa tremenda de ir para o restaurante, mas já não tem tanta expectativa de visitar um enfermo no hospital. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Em nada. A única coisa que eu quero é que Ele transforme a minha vida para eu chegar nesse lugar onde a dimensão tempo-espaço não me toca e eu estou na velocidade da luz. Completamente espírito e não uma alma penada. Crente que assombra os outros, alma penada. Crente assombroso, espírito vivificado. Porque quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, Ele vos deu vida. Porque já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque eu bem sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo. Velocidade. Velocidade. As pessoas precisam olhar e dizer assim: engraçado, aquela igreja tem um projeto social grandioso, mas parecia que era sempre o mesmo grupo que estava ali. Para onde eles foram? Não, o projeto continua ali, agora eles estão lá no Ibirapuera. Agora eles estão no estádio do Morumbi, não tem isso aqui em São Paulo? Aquilo que Deus fez na Coreia, Ele quer fazer no Brasil, irmãos. O que Deus está querendo fazer é fazer cumprir a sua palavra de Apocalipse, quando diz assim: os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Isso é através de você e de mim. É a igreja resgatando a sociedade para Jesus. É a igreja se deixando utilizar para a glória de Deus. É a igreja deixando de ser clube para ser corpo vivo. É os encontros de domingo serem reflexo das reuniões diárias nos lares. É o respeito aos pastores sendo reflexo do respeito dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É a igreja se tornando o arquétipo da família celestial. É isso que Deus está querendo trazer sobre nós como igreja do Senhor. Porque nesse reino, até os velhos correm. Nesse reino, até os velhos correm. Avalie o seu estado hoje e veja em que posição você se encontra. Dos que andam eternamente ou dos que transicionam? Começam andando, depois correm e depois Star Trek. É bem profético esse negócio do Star Trek, porque ele liga para cima, pode me chamar, pum. E aparece em outro lugar. É isso que Deus está querendo para cada um de nós, irmãos. Deus está querendo trazer essa unção sobre nós. Concluindo obras em tempo recorde. Como é que eles conseguiram? Unção de velocidade está sobre nós. Como é que o pessoal da metropolitana conseguiu chegar onde estão chegando? Unção de velocidade está sobre nós. Como é que o som maior? Unção de velocidade está sobre nós. A Bíblia não diz que Filipe comprou passagem para essa viagem. Não precisou de dinheiro. Vinde e comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Não é o dinheiro que vai te colocar nesse lugar. Não é o status quo da sua empresa, nem o movimento financeiro da sua conta. É ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis dos bens dessa terra. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior
prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. É hoje. É hoje. O Senhor quer fazer os teus pés como os da corça, quer te levar a lugares altos, e Ele pode fazer isso. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Vamos ficar de pé e cantar isso? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu andava, mas agora eu quero mais. Vamos correr? Do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente. Do que tudo que sentimos, do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito em Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tem, aleluia! Também sei que és Meu Deus, que coisa linda! para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer
infinitamente mais para fazer infinitamente mais. Então a vossa cura apressadamente brotará.